Bom dia a todos. Vamos começar com uma oração antes da gente trabalhar com o texto bíblico de 1 João. Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, nós damos graças, nós te louvamos pelas tuas misericórdias, porque realmente o Senhor tem nos defendido, nos protegido, o Senhor nos ama, Senhor. Nós pedimos em especial pelos irmãos que estão na Ucrânia, na Rússia, que estão passando por dificuldades, que estão passando até por perseguições, que o Senhor esteja os protegendo, Senhor. Abra o nosso entendimento para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, nós estamos fazendo o estudo da primeira carta de João. João, o também chamado apóstolo amado por Jesus, ele é considerado o apóstolo do amor. E a gente já fez a leitura de 1 João 4:7 até o final, até o versículo 21, em que o tema que ele fala é sobre o amor. Ele centraliza o amor do ponto de vista da necessidade de relacionamento, do ponto de vista de se relacionar com Deus e também de se relacionar com as pessoas. Essa situação foge um pouco do que a gente tem como conceito básico, porque a gente considera o amor muito mais algo subjetivo. A gente considera mais uma sensação. Enquanto que a Escritura, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles trabalham de outra maneira. Eles colocam como amor sendo alguma coisa ativa e não simplesmente de percepção. Então, isso é uma diferença muito grande. O amor, o próprio João fala nessa passagem que a gente viu, longa, ele fala que Deus é amor. Ele compara o amor como sendo Deus. É lógico que isso é uma característica de Deus. E Deus é considerado o máximo do amor como característica, como principal, por quê? Porque ele entrega, ele dá o seu filho único, para que seja morto, seja sacrificado, no aspecto substitutivo por nós. Então, essa é a característica principal que se diz que Deus é amor, pela atuação dele. Não existe amor secreto, tá? Essa ideia de amor secreto, que não se manifesta, que não faz nada, não tem nada a ver com o conceito bíblico, porque o conceito bíblico de amor é ação. Tiago 2,14 fala, a fé sem obras é morta. É a mesma coisa. Amor, se for só subjetivo, se só for um sentimento, ele não é considerado plenitude do amor no sentido das Escrituras como instrução. Amor precisa de uma ação. E a gente tem, quando vai para Gênesis 22, abre aí para mim. Como a gente está gravando, infelizmente eu tenho que ler, tá? A centralidade do amor de Deus e, ao mesmo tempo, a dimensão que não pode ser quantificada, 22, que não pode ser dimensionada, ela tem um aspecto de comparação. Qual que é esse aspecto de comparação? O ato sacrificial que Deus faz de fornecer o Filho para ser morto em nosso lugar, tá? A Escritura diz, toda alma que pecar, essa morrerá. Primeiro conceito de pecado. É 22:2? Aí eu marquei errado, tá certo, 22, é 2, tá certo, 22:2. Então, literalmente, toda alma que agir ou pensar ou tiver uma ética ou moral diferente de Deus, essa deve ser separada de Deus. Essa é a ideia de morrer, essa é a ideia de pecado. Então, nós não podemos nos aproximar diretamente de Deus. Nós não temos espontaneamente essa capacidade. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Ninguém consegue atingir um grau de pureza ou de santidade que tenha essa intimidade com Deus.
Gênesis 22, 2 diz assim: no diálogo entre Deus e Abraão, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Isso é uma coisa extremamente importante. Por quê? Qual que era a coisa que Abraão mais queria na vida? Um filho. Qual que é a coisa que o palmeirense quer mais na vida? Título mundial. Então, cada pessoa tem algo que ele quer a mais. Eu quero mais, eu quero ter na vida um Maverick 98 em 1998. Quem lembra desse carro, né? Agora ele consegue em 2022 um Maverick 98 caindo aos pedaços. Mas sempre a pessoa vai ter algo que ela quer o máximo. Para Abraão, o máximo era o filho, tá? E Deus coloca a prova. Por que ele está colocando essa prova? Deus, a gente sabe por todo o Antigo Testamento, que Deus não se agradava, Deus era contra o sacrifício humano. O pessoal fazia sacrifício humano naquela época? De baseada, como ainda fazem alguns grupos no nosso mundo e ninguém fica falando muito, tá? E Deus coloca ele à prova. Quando a gente lê isso, a gente fala, mas tem alguma coisa errada. Conhecendo Deus, Deus não exige a morte de um inocente. Deus não se agrada da morte de um inocente. Porque não era do propósito de Deus que Abraão matasse o seu filho. Isso era uma prova de fé. E como funcionava na cabeça de Abraão? Eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Estou colocando Deus no lugar máximo, acima do meu filho. O autor de Hebreus fala que ele foi com isso na cabeça, mas ele tinha uma outra ideia. Qual que era a ideia que ele tinha? Que Isaque seria ressuscitado. Então, dentro da lógica da cabeça de Abraão, ele não questionou a ordem de Deus, ele considerou que ele amava Deus acima de todas as coisas, e nesse aspecto ele vai lá e vai oferecer Isaque como sacrifício. E ele vai indo, né? Como o jogador fala, né? Vai indo e foi fundo, né? E daí existe até o questionamento, Isaque. Mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Como é que fica? E Abraão vai junto. E na hora que ele vai sacrificar no último momento, Deus impede. E ele vai sacrificar no monte, quem lembra? Moriá. Monte Moriá é igual Gólgota. Então, onde Jesus foi sacrificado, a gente tem já uma simbologia de que Isaque seria sacrificado e ele é substituído por Deus. Então, tem esse aspecto substitutivo. Abraão foi impedido de sacrificar o seu filho com aspecto sacrificial, porque a ideia sacrificial nós não temos muito, né? A gente não tem essa visão. Olha, eu fiz uma bobagem, então eu vou oferecer um sacrifício. Não tem isso. A nossa ideia de dízimo, de oferta, ela não tem nada a ver com esse aspecto, tá? É completamente diferente. Mas na cabeça daquele pessoal era uma coisa normal. Agora, normal não quer dizer que seja aceitável a Deus. Teve um rei de Israel que ficou tão contente, mas tão contente, que ele chegou e falou assim: a primeira pessoa que passar por essa porta, eu vou oferecer sacrifício a Deus. Deus se agrada disso? Não. Quem foi a primeira pessoa que passou? A filha única, solteira, sem filhos. E aí o que ele fez? Ao invés do bobão falar assim, eu me arrependo, falei besteira, não sei o quê, ele foi até o final e sacrificou a filha, tá? Então existem propostas que a gente faz para Deus que são totalmente erradas e que muitas vezes a gente continua nelas porque nós somos cabeça dura, porque Deus não é cabeça dura. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de restauração. E a coisa que Deus mais gosta de falar é: errei, pisei na bola, o que eu faço? Mas as pessoas não fazem isso. Então esse texto chama muita atenção da filha do rei que entra em primeiro lugar. Por quê? Porque ele fez uma proposta totalmente indecente e Deus fala: olha o que você está fazendo de besteira. E mesmo assim ele continua como cabeça dura, tá?
Por isso que a Bíblia fala, cuidado quando a gente faz votos, tá? Cuidado, por quê? Porque primeiro tem uma responsabilidade de não cumprir. Eu não vou falar mais palavrão por 1 hora. Aí ele sai e alguém fecha o carro. Aí você já lembrou dos ancestrais dele, não é isso? Tá? Porque nós somos pecadores. Toda vez que a gente quer dar uma de super santo, Deus vai dar uma lição para a gente, tá? Então, esse sentido é a manifestação de amor como um aspecto sempre em foco e relevante dentro da Escritura. A maioria das pessoas gostam do capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Que fala sobre amor, tá? E as pessoas não podem tirar do seu contexto o que ele está falando. Ele está falando para uma igreja que está brigando, para uma igreja que tem divisões, uma igreja que tem problemas seríssimos de doutrina, uma igreja que é cada um para si, Deus para todos, tá? Que tem problema de liderança, e ele fala no versículo 4 do capítulo 13 de 1 Coríntios. Pode falar até do 3. 1 Coríntios 13, 3. Então, nesse contexto de uma igreja dividida, uma igreja extremamente complicada, com divisões, uma igreja multicultural, bem diferente de outras igrejas, ele vai falar: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, isso é o quê? É a ideia do que a gente tem agora dentro do meio protestante do evangelho social. Vamos fazer ações sociais como sendo mais importante dentro da obra cristã. Isso é o mais importante? O que é o mais importante? O que é mais importante da ação da comunidade cristã? Você, como cristão, qual que é a sua ação principal que Jesus fala? Hã? Nossa, como vocês falam baixo, o meu aparelho está desligado. Não. A grande comissão não é pregar. Pregar você liga o rádio. É fazer discípulos. O discipulado é alguma coisa mais complicada, porque ele implica em falar, implica em testemunhar, viver e acompanhar. Então o pessoal acha, é só proclamar? Não, não é só proclamar. E proclamar, o famoso, que o pessoal gosta de falar em greguês, né? O famoso querigma. Então, estou lendo a Bíblia em voz alta. Isso é querigma. Estou anunciando Jesus como Senhor e Salvador. Isso é querigma. Essa é a mensagem para nós? Não. A nossa mensagem é fazer discípulos. E que é bem mais difícil. Porque tem que ter consistência entre a sua vida e o que você fala, tá? E aí, o evangelho social fala que o mais importante que tem são as obras sociais. O cristão tem que fazer obra social? Tem, espontaneamente. Mas isso não deve fazer como primeiro lugar. Deve fazer somente obra social visando que as pessoas aceitem Jesus como Senhor e Salvador e aumente a igreja? Não. É independente. Mas você não pode esquecer que a sua missão não é ser uma assistente social. É fazer discípulos. Mas eu quero tanto ser assistente social. Não tem problema. Entra numa ONG, vai trabalhar no serviço social, mas não confunda as coisas, tá? Isso é algo, uma missão da igreja, mas não é a mais importante. E aí ele continua, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Isso não é uma prática nossa, mas era uma prática da época. Entregar o corpo para ser queimado aos deuses. Olha só que legal, né? Tá? Inclusive, se vocês lembrarem, no meio da pandemia, tinha muitos que chegaram e publicaram na internet, que na tradição antiga dos povos incas, etc., eles ofereciam em sacrifícios líderes para acalmar as pestes. Aí alguns estavam propondo fazer a mesma coisa, né? Queimar os líderes do Supremo, do Congresso, mas não colou, né?
Tá? É bom, é. Tá? Então, o que ele está falando? Ele está: se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Quem está escrevendo a carta aos Coríntios? Paulo. Ué, ele está enfocando o amor também? Sim, porque os ensinos, respeitando as particularidades de cada carta, porque cada carta, cada evangelho, cada texto da Bíblia, ele tem um contexto e tem alguém que foi enviado, principalmente as cartas. Então, a carta de Coríntios é fácil, ela foi enviada para a vila, como é que chama lá aquele máquina de xerox? Como é que chama o estádio do Corinthians? Itaquerão. Então, mandou para o pessoal que estava no Itaquerão. Então, você precisa entender quem eram os coríntios, tá? Não os corintianos. Os coríntios. Entender a época. Ah, mas eu posso extrapolar? Pode, mas você tem que entender bem. Então, você faz uma salada de fruta. O pessoal confunde muito carta de Tito, quando Paulo fala assim: as mulheres têm que ser boas, donas de casa, terem seus filhos e manter a santidade. Aí ninguém entende isso daí. Machista, misógino, vocês nunca escutaram isso daí? Eu já escutei em congresso daí. Só que o pessoal esquece que ele está escrevendo para a ilha de Creta. E o que era característico da ilha de Creta? Mulher macho. Quem trabalhava eram as mulheres não queriam ter filhos, quem cuidava de casa, não é generalizado, tá? Mas historiadores falam isso. Quem cuidava de casa eram os homens, e quem punha dinheiro, quem punha a mistura em casa era a mulher. Então as mulheres não queriam ter filhos. Existem comunidades que está acontecendo isso atualmente? Tem. Tem até agora um fenômeno social que ninguém fala mais tanto, mas foi muito importante há 10 anos atrás, que eram as cougars. Ouviram falar disso? Ninguém nunca ouviu falar? Nos Estados Unidos? Eram as mulheres que eram altas executivas, que quando chegava com 45, 50 anos, elas estavam sozinhas. Aí elas iam para a clínica de plástica, botox, não sei o quê, e ia caçando o homem por aí. Por quê? Porque elas ficaram sozinhas. Então, as coisas têm que ser feitas sempre com equilíbrio, tá? O senhor já deu essa aula sobre fazer discípulos, né? Que é essa prioridade do crente, né? Porém, a gente vai, né? Fala de Jesus, fala de Deus para alguém que não conhece exatamente a palavra, né? E depois, como que dá andamento isso? A gente tem que continuar? Então, boa pergunta. A gente está dando testemunho, a gente está trabalhando na vida da pessoa, a gente fala para ela. Primeiro, tem uns que têm mais habilidade do que outros. Tem uns que são evangelistas, que onde parar está conversando, etc. E se mantém. E tem outros que são diferentes, tem outros ministérios. É um ministério universal? É. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas com características totalmente diferentes, tá? E aí você vai evangelizar, no sentido amplo da palavra, vai chegar junto, fazer discípulos. Até quando? Isso Deus vai direcionar você, tá? Quem trabalha com isso, quem tem esse dom, ele fala assim: eu dou uns 3 meses. Eu vou até onde a pessoa está receptiva. Eu vou até onde a pessoa fala: não quero. Porque também você não pode ficar a vida inteira batendo numa tecla, tá? Tem uma passagem que fala: não lançar pérolas aos porcos. A ideia de você não perder o seu tempo também. Então eu tenho um pastor que está em Curitiba, ele gostava muito de evangelismo por amizade. São os métodos que tem para explicar para todo mundo, para ficar fácil, tá? Então ele era muito amigável, conversava com todo mundo, não sei o quê. Então ele escolhia um posto de gasolina. Aí ele ficava indo no mesmo posto de gasolina, 2 meses. Ele falava do evangelho para todo mundo, e convidava, e participava, batia papo, ficava 15 minutos lá, não sei o quê, etc. Passou 2 meses, não deu resultado, o que ele fazia? Ia para outro posto de gasolina. Tem uma igreja, não sei se continua, tinha uma igreja em Manhattan, grande para burro, que ela tinha um ministério muito estranho. Depois, quando falaram, a gente achou estranho, depois deu para entender.
tinha uma banda assim fantástica, né? Todo mundo super bem, Gelo Seco, que o Rafael quer que tenha, Luzes, presbiteriano. Aí, dentro do grupo de louvor, sempre tinha um contratado. Contratado? Ele recebia $50 para ir lá tocar e ensaiar 1 hora antes. Era alguém da noite. E ele ficava 2, 3 meses. Por quê? Ele não estava recebendo para tocar, ele estava recebendo para ouvir o evangelho. Se não aceitasse a mensagem, ia outro, tá? Então era uma estratégia. Então as estratégias devem ser feitas. Agora, até quando? Deus mostra. E cada situação é diferente. Quando você toca alguém do seu lado que trabalha, você tem que ter um pouco de sensibilidade para não ficar marretando muitas vezes e ir devagarzinho, ficar do lado, ouvir, não sei o quê. Então, são estratégias. Qual que é a primeira ferramenta que a gente tem que usar quando a gente vai falar do evangelho para alguém? Qual que é? Qual que é? Tudo que a gente fizer, a gente tem que orar. Tá? Porque às vezes você chega, porque eu vou falar com aquela pessoa, você ora, o Espírito Santo fala assim, espera, não é a hora. Cala a boca, ó, põe um zíper, só escuta. Então, cada caso é um caso. E você se põe na mão de Deus. Ontem eu fui levar o Aaron. Fala alto para aparecer no microfone. Ontem eu levei o Aaron para fazer exame. Quando ele subiu para fazer exame, eu fui procurar um local para ele tomar um cafezinho. Aí o hospital estava fechado, me indicaram eu na esquina. Cheguei lá, era uma portinha de uma senhora, entrei e tal. Daqui a pouco estava a dona do estabelecimento e uma outra falando. A outra falava assim, por que a fulana tá me deixando eu louca? Porque ela quer que eu vá na igreja dela. Comecei a falar um monte, porque eu já falei para ela que eu sou assim, mas eu não sou crente. Aí aquilo foi entrando no meu ouvido, né? Aí eu peguei, virei e falei assim, aí elas olharam para mim, eu olhei e falei assim, você não é crente? Ela falou, não, eu não sou crente. Eu falei, você não crê em nada? Eu falei, crente não é religião. Aí ela levou um choque, assim, parou, pensou, né? Eu falei, e a pessoa que está falando com você, ela te ama. É por isso que ela está falando com você. Falei assim. Aí ela falou assim, é porque ela vem falar que quem vai com banda vai para o inferno. Aí eu peguei... Não é tudo errado, né? Não, ela estava errada. A pessoa que pregou para ela estava errada, sei, né? Aí ela começou a falar, ela falou, porque minha mãe tinha centro de Umbanda, eu sempre fui na Umbanda, e agora deu tudo. Aí eu peguei, fiquei ouvindo, deixei ela falar. Aí eu falei assim, não, eu falei, mas você falou que é católica, não é? Sou. Eu falei, você não tem uma Bíblia? Tenho. Eu falei, por que você não lê a Bíblia? Lá vai te explicar tudo, né? Aí a dona do estabelecimento era mulher de pastor também. Daí a outra falava assim, e concordando com ela. Porque por mais que a pessoa que estava evangelizando falou errado, mas falou a verdade. Sim. Ficasse na prática, sim. De um jeito. Só que você tem que tomar cuidado, quando você vai fazer evangelismo, uma coisa que você tem que fazer são as pontes de comunicação. Se você começar a criar obstáculo, a pessoa não te ouve mais, tá? Então você tem, porque eu sou bandista. Primeira coisa que você... você é religiosa? Então, tá? E outra coisa, a gente tem um problema de linguagem, que a gente tem que se adaptar aos tempos, desde que não vá contra a Escritura. A palavra crente está associada a quê? A crer, né? É? Não, crer, mas assim, crer. É. Se você estiver no trabalho, se você for pegar um empréstimo no banco e falar que você é crente, o que o gerente vai fazer? Não, mas isso que eu falei. Se você estiver no ônibus e falar, eu sou crente, o que o pessoal vai fazer? Vai pôr a mão no bolso e esconder a carteira. Mas foi isso que eu passei para a pessoa. Então, falei, crente não é religião. Sim, mas... Então, toma cuidado, por quê? Porque se você falar que é crente na Europa, o pessoal vai chamar o grupo antibombas. Mas tá? quem estava rotulando era a ouvinte, Não, isso é o que se fala. Muitas vezes, o pessoal fala, por exemplo, as mulheres aqui depilam? Então vocês não são crentes. Tá? Porque o conceito de crente no Brasil é outro. Então a sugestão que eu dou,
Eu não sou denominacionalista. Quem me conhece sabe isso. Não fico falando que essa é certa, essa é boa, essa é errada. Eu acho que a Batista é a menos ruim, tá? E não troco. Mas tem coisa errada. Agora, se alguém perguntar, eu falo, eu sou batista. Por quê? Porque literalmente tem um conceito melhor. O pessoal começa a meter o pau no Silas Malacheia. Eu falo, o que você está falando tem razão. Tá? Fala mal do Esteves qualquer coisa. Tem razão. Tá? Do rei da oratória. Eu tenho razão. Tá? Agora, o TTS. Então, literalmente, a gente tem algumas lideranças no Brasil que são lideranças ruins como testemunho. Se você pegar a liderança americana, você tem lideranças fantásticas, tá? Hoje a mídia toda, ela é muito mais anticristã do que qualquer coisa. Fora a Fox, que ainda é cristã. Aí, quando vão na entrevista, eu vi entrevista nos Estados Unidos quando estava lá, o cara chegou, o repórter, foi descer a lenha no Natal para um pastor importante lá, não sei o quê. O cara deu um chapéu nele, o cara pegou o que ele estava falando, fez a ponte cultural, jogou para a escritura, no fim o repórter ficou assim. Então a gente tem que saber, porque a gente não está lidando com o inimigo. Se achar que está lidando com o inimigo, você impõe as mãos e repreende em nome de Jesus. Tá? Vamos continuar? No final, eu falei para ela, você tem uma Bíblia? Vai ler a Bíblia. Está certo. Pronto, eu não tinha o que falar. Está certo. Depois, para a dona do bar, ela falou, é que ela falou, então, vamos orar pela pessoa que está evangelizando ela, para ela saber o jeito certo de falar. Mas não é tão fácil, não. E a gente está vivendo uma época diferente agora, tá? Então eu estou cada vez mais convencido que a igreja não vai ser um ponto de pregação, tá? Como foi. Eu estou achando que vai ser mais um ponto de resistência da fé, de resistência de princípios, porque a gente está vendo as igrejas cristãs desmoronando. Só eu estou vendo isso. A gente está vendo a sociedade desmoronando. Menina de 10, 11 anos está querendo ter relação sexual antes de menstruação. Quem é mãe, acompanha os filhos na escola, está vendo isso. Droga hoje é generalizado. A ética e a moral não existe mais. Não existe mais justiça no Brasil. Tá? Quando a gente vê um cara lá que é condenado a 9 anos de cadeia, isso daí é fora do Código Penal. Quem é da legislação sabe disso. Então nós estamos vivendo uma época que não tem nada a ver com nada. Uma guerra que o pessoal... Vamos fazer a paz, mandem mais armas. Eu nunca vi um negócio desse daí. Então, acho que a igreja ela tem que continuar fazendo discípulos, tem. Mas mais do que isso... A gente vai viver um momento em que a igreja vai ficar fechada em si. Como já aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Que você teve um núcleo de sobreviventes. Como aconteceu em Israel. Tá? Quantos joelhos não se dobraram a Baal? Na época do profeta? 5 mil, não era? 7 mil? Eu sou ruim de número. Na época de Elias. De Elias, não era 5 mil? Não, era 7. Então 7, acabou, aceito. Tá? Mas para uma população de 4 milhões, 6 milhões de habitantes, então nós estamos vivendo uma situação que eu acho que vai caminhar para isso, para ilhas de fé. Vamos lá. 1 Coríntios 13, capítulo 3, já a gente está lendo. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nem o sacrifício do próprio corpo, nem o sacrifício de todos os seus bens, tá? O amor, ele é essencial. E aí ele fala, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde, o 4, não arde em ciúmes, não se ufana. Ufana fica cheio de si, fui eu que fiz. Não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo isso são manifestações do amor. Cuidado, porque o pessoal que estava na igreja de Corinto fazia exatamente tudo o oposto. E aí ele continua, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo para ele continua aqui, nós não vamos nos deter nisso, tá? O que tem nessa passagem? São manifestações do amor. Se a pessoa realmente estiver demonstrando amor, é uma pessoa que é paciente, é uma pessoa que é benigna, é uma pessoa que não tem ciúmes. E cuidado,
Existem dois tipos de ciúme. Existe o ciúmes doentio e um ciúmes que é produtivo. O ciúmes de preocupação e de cuidado, ele deve existir, tá? A Bíblia traduz muitas vezes, quando fala Deus é um Deus zeloso, lembra dessa passagem? Não é zeloso, é ciumento. Só que quem traduziu tem medo de traduzir essa palavra. Mas existe um ciúme que é o de cuidado. A mulher cuida do marido, o homem cuida da esposa, em todos os sentidos. Se um homem for bater na mulher, o marido pega e reage, e vice-versa. Às vezes eu vou dar palestra para casais, eu vou falar isso, aí sempre tem alguém que fala, eu não tenho ciúme nenhum da minha mulher. Eu falo, tá bom, se alguém der um beliscão no traseiro dela, o que você vai fazer? Você vai falar assim, gostei, dá outra, você vai falar isso? Não. Então, cuidado, existe um ciúmes doentio, o que você vai fazer? Por que você está usando essa saia? Por que você está usando esse decote? Isso é um ciúmes doentio. Agora você vai falar assim, esse vestido não ficou legal. Está parecendo demais. Põe um mais light, não tem problema nenhum, tá? Então, existe um ciúmes que a gente atribui como cuidado, atenção, e outra coisa que é doentio, ele é castrador. Você não vai sair de casa, não. Por quê? Você está muito bonita, fica só em casa no quarto. Tem homem que faz isso? Tem, tá? Então, isso são manifestações. São manifestações do amor, tá? A grande temática que a gente tem dentro das Escrituras, eu conversei com vocês que o amor implica em ação. O interessante é que a gente tem muito poucas citações falando de amor, como tem no Novo Testamento. Por quê? Para a mentalidade do Antigo Testamento, a mentalidade judaica, o amor, ele implicava em passos, implicava em ações, implicava em acontecimentos, coisa que a gente foi muito contaminado pelo conceito grego. Nós temos uma ideia grega, intimista, nós temos muito o desenvolvimento do sentimento, enquanto que para o judeu antigo, sentimento e ação eram inseparáveis. A gente engole muito sapo e fica assim, né? Eles já falavam despachado, não ficavam segurando muito, não. Alguém conhece ver filme coreano? Não? Então, se vocês verem o filme coreano, eles são gozados, porque parece italiano, né? Tem um negócio errado, eles já falam na lata e dão tapa, né? Eles dão tapa no ombro. Porque essa é uma mentalidade que nós não temos, mas o povo semita tinha. Falou alguma coisa errada, eu já te respondo na lata, tá? Coisa que a gente fica quieto, vai rancoroso. Então, amor e ação são coisas que caminham juntos dentro da Escritura. Abram em Gênesis 24. Oi. Ainda falando de amor, né? Tudo sofre esses verbos, né? Sofrer, crer, esperar e suportar, né? O limite disso, né? Tipo, por exemplo, a mulher, mesmo ali cristã, tal, o marido agride, ou tal, ou esperar, aquela pessoa que fica esperando aquele casamento a vida toda, orando, jejuando. Qual que é o... Cada caso é um caso, tá? Então você tem que analisar. Tem a mulher que casa com alcoólatra, petista, corintiano, tá? Por isso que eu falei os três. Aí o que acontece? Chega e começa a ter violência doméstica. Qual que vai ser a orientação? Olha, a orientação vai ser que é intolerável essa situação. Então tem casos e casos, tá? A maior parte das separações que a gente vê não são por causa disso, por incrível que pareça. Se fala intolerância de gêneros. Eu não concordo com o que ele faz. Perdi o amor, é isso. A violência doméstica, o alcoolismo, a mulher acaba até ficando. Mas, literalmente, se vier perguntar, eu falo, olha, eu acho que já excedeu o limite. Ele quer se tratar? Não quer, então cai fora. Tá? E outra coisa é traição.
Cuidado. Fala em geral. Só que cuidado, porque você não pode pegar o geral e colocar obrigatoriamente como particular. Então, se tem situações e tem situações, tá? Então, situação de violência doméstica, situação de traição, situação de desestruturação familiar, sem perspectiva. Você analisa, eu já orientei separação de casais. Eu acho que tem situações que excedem o limite. Tem um conselheiro matrimonial que ele falava o seguinte: Deus está preocupado com as pessoas, não com a instituição do casamento. Tem pessoas que se casam e você faz... Eu gosto sempre de ter uma reunião umas 10 vezes, 5 vezes, para ver se não é barco furado. Porque tem casos que você fala, isso daí não vai dar certo. Os dois vão se bater o tempo inteiro. São ótimas pessoas, mas um é lutador de Muay Thai e o outro de Taekwondo. Eles vão ficar brigando e tem marido que apanha da mulher, viu? Tá? Então, tem coisas... O projeto de casamento ideal é unidade. Ah, vai ser sempre flores? Não. Você vai ter momentos de discussão, de adversidade. Até que ponto? Cada um tem seu ponto. E depende muito sempre dos dois. Quando o marido ama a mulher, ou vice-versa, e aquele vício, aquele transtorno está incomodando tanto, ele se propõe a corrigir, ou ela se propõe a corrigir. Agora, eu cansei de ver pinguço e não está nem aí. E quando morre, porque eles acabam morrendo, a família fica numa paz e a mulher aguentou a vida inteira. Tá? Então, cada caso é um caso. Cuidado para não generalizar. E esse texto você não pode usar para falar que não existe a separação. Existem casos que a separação é recomendada. Tá? Existem casos que a separação ela não tem jeito. Quando você tem uma mulher que quer sair de qualquer jeito, como é que você vai segurar um negócio desse daí? Aí a gente faz orientação para o marido que sobrou, que foi largado, e para a mulher também. Tá? E aqui nem fala só de relacionamento, por exemplo, a pessoa às vezes sofre no trabalho, né? É geral, é geral. Cuidado para não generalizar. Quando fala de trabalho, a pessoa está sofrendo no trabalho, a pessoa está sendo perseguida. O que você deve fazer nisso, nessa situação? Primeiro orar sempre, depois procurar outro emprego. Não, procura outro emprego. Se você procurar justiça, você vai ganhar 20 mil reais por dano moral, assédio, mas não consegue, tá? Ou às vezes até orar que tem uma pessoa que é foco. Isso às vezes acontece. Tem pessoa que é altamente envolvida com o espiritismo. Uma pessoa que é altamente amoral, porque tem isso. E para você é um empecilho. Quando você está lá, você incomoda a pessoa. Ela te ataca tudo quanto é jeito. Tá? Então, isso acontece. E às vezes isso serve até para desenvolver resistência para você. Às vezes Deus fala, não, aguenta firme. E você vai lá e aguenta, e você cresce no processo de resistência. Tá? Então, são cada outra coisa. Nunca generalize que você vai criar confusão. Nunca chegue a uma conclusão precipitada. Tá? Gênesis 24, 67. Aí a gente tem Isaac e Rebeca, os dois personagens, tá? O Abraão quer casar o filho mais velho, né? Tá solteirão, encalhou, né? Tá? Né, Lucas? Encalhou, né? Tá? Aí o pai fica preocupado, não sei o quê. Aí aparece uma Rebeca, ficou vermelho. O seu pai falou isso, que achou que você ia ficar sem casar. Tá? Não sou eu, não. Você escutou isso daí também. Tá? E aí aparece uma Rebeca na vida dele. Né? Tá? Agora os dois estão vermelhos. E aí a gente vê o quê? Isaac conduziu até a tenda de Sara, a mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Aí significa que eles tiveram relação sexual. Tá? Ele a amou. A ideia de uma ação, a ideia de que ele vai para ela, tá? Então, amor dentro do ponto de vista do Antigo Testamento, você não vai ver um amor passivo, a ideia amor platônico, e cuidado, porque esse conceito de amor platônico, o grego era essencialmente de sexualidade, o homem grego era o quê? Quem sabe?
Quem sabe? O homem grego, ele era o quê? Se ele tivesse grana, classe média, o que ele era? Não estava ligando para a mulher dele, não. Ou ele era pedófilo e homossexual, tá? Essa era a mentalidade grega. Então, quem vê aquele filme Alexandre, né? Eu não vi. O pessoal ficou bravo que mostra que ele tinha um adolescentezinho lá. Eu não vi. E no filme também parece que ele tem uma coisa com a mãe também. Com a mãe já não era tão comum, mas agora, literalmente, todo mundo tinha um garotinho. Mas aquele mito lá de... Sim. Édipo. Sim, mas não quer dizer que seja uma rotina. Eles tinham uma moral muito estranha, mas não quer dizer... Você tinha, por exemplo, povos nórdicos. Os povos nórdicos, se viesse alguém para visitar, o cara oferecia a mulher dele para dormir. Era algo normal, tá? Então, a moral cristã alterou bastante. A nova juíza... O esquimó foi um missionário batista lá, ele não aceitou, o esquimó desceu a madeira na cabeça dele. A nova ministra da Justiça americana lá do Supremo, ela não vê problema nenhum de relacionamento sexual em menores acima de 14 anos com adultos. Ela não considera pedofilia. Ela não considera. Cuidado, porque os Estados Unidos está passando por uma transformação moral muito pesada. Agora, a última deles é que eles querem fazer cirurgia transexual a partir de 12 anos de idade. Tá? E eu acho que vai acabar passando. Então, literalmente, a gente está vendo toda uma inversão de valores, toda uma situação que a gente não conseguiria imaginar antes, tá? Sobre essa parte de transexualismo que a gente está vendo, sempre existiu homossexualismo. Sempre existiu um conflito de personalidade com um aspecto biológico. Só que isso daí era 1 em 10 mil, 1 em 50 mil. Quem é mais velho lembra que sempre tinha um rapazinho lá que usava zíper do lado, que era desmunhecado, todo mundo lembra disso. E não era contido, era bem menos frequente, era 1 em 10 mil, 1 em 50 mil. Por quê? Porque você tinha um processo educacional que não propiciava isso. Se admite hoje que você tem o sexo biológico e você tem uma sexualidade aprendida, tá? Quando você tem um menino que brinca com soldadinho, que brinca com chapéu, que brinca com tanque, com revólver, ele está com a cor azul, ele está sendo ensinado do ponto de vista social para casar sexualidade biológica com a sexualidade genética, e social e biológica. O que a gente está vendo agora? O pessoal está educando que as crianças podem ser o que elas quiserem, tá? Então você está tendo uma confusão educacional. E o índice de homossexualidade passou de 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, para 10%. E aí esses 10%, eles estão querendo fazer, entre aspas, uma conformação da sexualidade biológica e social. Isso é possível? É impossível. Mas aí você vê a castração, você vê o uso de hormônio, vê tudo isso. O que você está criando? Você está criando 10% de maluco, porque esses malucos morrem com 35 anos de idade, tá? Diga, Isa. Doutora, neto de uma amiga minha, ele, menino, e só ter brincado de boneca. Então, sempre existiu. No meu colegial, tinha um rapaz que era completamente feminilizado, tá? Mas era 1 em 2 mil, 3 mil. Hoje a gente está vendo um estímulo para isso. A última briga que está tendo, quem acompanha jornal internacional, é o governador da Flórida brigando com a Disney, tá? A Disney tem isenção total de impostos na Flórida. E ela está com a campanha do liberalismo sexual para ensinar as crianças que elas podem escolher o sexo que elas querem no primeiro grau, ou seja, abaixo de 10 anos de idade. E o governador falou que eles não podem fazer isso. Ele é contra a identidade de gênero no primeiro grau. Se quer depois fazer por conta própria, que vá lá. Mas eles estão ensinando isso.
Aí a Disney está querendo sair da Flórida e ir para a Califórnia, tá? Que é o estado mais maluco que tem nos Estados Unidos atualmente, que tem o maior índice de moradores de rua. A gente conhece uma pessoa, vamos supor, né? Na nossa época tinha aquela, a Roberta Close, né? Que é uma pessoa que nasceu homem, mas tem corpo de mulher, peito, como que... Não tem peito. Se tem peito... Porque tem, hoje em dia acontece, né? Da pessoa nascer... Isso é raríssimo. Se você pegar um hospital universitário, USP, Unicamp, você tem um caso a cada 2 anos. Então, isso não é fato como rotina, tá? A Roberta Close, a grande discussão, se era homem ou se era mulher, inclusive. Porque era uma época que não tinha tanta coisa. Agora, que está dando a maior confusão, isso daí vai dar a maior confusão, não tem nem dúvida. Minha pergunta é, como a gente vai levar a palavra para essa pessoa se ela tem essa confusão com ela mesma? Não essas que estão sendo induzidas, eu digo quando o problema realmente existe, né? Você vai levar a mensagem do mesmo jeito. Lembrar que a carta aos Coríntios, tem tempo? Tem. Carta aos Coríntios era uma cultura muito parecida com a nossa. O índice de homossexualismo gigantesco. Prostituição cultural gigantesca. Tanto que a gente tem, Paulo fala, vós que fostes homossexuais. Então, é considerado pecado o homossexualismo? É abominação, porque ele distorce a imagem de Deus, ele vai contra a imagem de Deus. Só que lembrar que Deus odeia o homossexualismo, mas ele ama o homossexual. Isso a gente sempre tem que ter em mente. A gente está tendo aí casais de homossexuais que estão vindo na igreja. Não faço nenhuma discriminação, tá? E não tem sido feito. Ao mesmo tempo, nenhum dos pastores vai alisar e ficar falando, ai, que bonitinho, entendeu? Considera como alguém que precisa se arrepender, alguém que precisa de Deus, porque senão ele vai ser separado de Deus na eternidade. Mas e se caso esse casal quiser efetuar o casamento pela lei, ele tem, não seja a favor, mas e aí, fica a posição do pastor, né? Assim, ele tem que fazer legalmente, perante a Deus ele não vai fazer. Olha, o casamento ele tem um aspecto civil e um aspecto religioso. O aspecto civil é um contrato, faz um contrato que bem entender. Agora, do ponto de vista religioso, o que é o casamento religioso? O que é, Lucas? Você que é o mais recente aí. O que é o casamento religioso? Se representar durante a igreja uma união. Exatamente, pedindo a bênção de Deus para a união. Na comunidade da igreja. Não tem como fazer isso, tá? Então, a sociedade civil reconhece como um contrato? Reconhece. Mas a igreja não pode fazer esse tipo de união. Por quê? Porque é contra os princípios. Pode fazer casamento de divorciado? Pode, não tem nenhum problema. Primeiro que pastor não faz casamento. Ele celebra, ele comemora uma união, ele pede as bênçãos. Quem faz casamento é Deus, tá? Então, casamento de divorciado não tem nenhuma contraindicação na Escritura. Agora, tem pastor que fala, eu não faço por convicção pessoal, não vou discutir, tá? Isso é outra coisa. Agora, casamento de homossexual, reconhecimento de homossexual, não dá. Desculpa, mas não dá. Vai ter perseguição contra pastor por causa disso? Vai ter, tá? Mas vocês não vão ver... obrigado. Eu vou terminar. Vocês não vão ver pastor falando homossexuais, fiquem fora, vocês vão arder no inferno. Vão arder no inferno como outro. O evangelho da inclusão. Né? A ideia da inclusão não existe, tá? Isso aqui é uma maluquice. É uma maluquice. Eu tá? assisti o filme, eu fiquei... Porque todo mundo tem direito de entrar para a igreja. Todo mundo tem... A igreja está de portas abertas. Agora, esse negócio de inclusão, nós vamos terminar. A semana que vem, a gente vai trabalhar com Mateus 22, 39, tá? Que é como se resume toda a lei e os profetas, que fala de amor. Só vou ler. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. A gente já viu a proposta de Deus para Abraão. De toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu vou falar sobre isso.
E vou falar que amor implica em perdas, tá? Cuidado, porque todo amor implica em perdas. Perde tudo? Não, mas tem que perder alguma coisa. É a mesma coisa quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você perde alguma coisa. Perde, tá? Só que você ganha outras. Você perde tudo? Não. O católico tem essa mentalidade. Tem que perder tudo. Então, quem vai entrar realmente no catolicismo, tem que perder a família, tem que perder a possibilidade de casar, tem que perder o dinheiro, tem que perder isso, perder aquilo. Não, o que a Escritura fala são de perdas específicas e a gente vai discutir a partir disso. Tudo bem? Alguma pergunta em meio segundo? Não? Acabou? Já foi meio segundo. Eu vou pedir para alguém terminar em oração.